Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é comportamento de liderança em vendas. E a gente trouxe o Felipe Neff, ele é Head of Sales da Smart Talk. Continuamos nossa sequência de trazer talentos, VPs experientes aqui que estão mandando muito bem no Brasil. E o Felipe vai conversar com a gente sobre comportamento e liderança em vendas. Em vários aspectos. Então vou abrir a palavra para o Felipe se apresentar. Felipe, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar, fica à vontade para falar um pouquinho da Smart Talk também para quem não conhece. Claro, como é que vai, Diego? Como é Tudo que vai todo certo. mundo que está ouvindo? Antes de mais nada, né? Obrigado pelo convite. Eu tô sempre escutando o podcast de vocês, curto todos os convidados. Vamos ver se a gente consegue manter o nível aqui hoje, Tenho né? certeza que sim, vamos embora. Mas, bom, só para quem não conhece a Smart, quem não me conhece, só para ter uma visão geral, basicamente a Smart Talk é uma empresa que nasceu aí há 5 anos para fazer slides bonitos. Percebemos que isso entregava algum valor lá atrás e hoje em dia não faz muita coisa, e a gente expandiu para ajudar empresas e pessoas realmente a superarem seus desafios de comunicação hoje. Então a gente tem uma metodologia Legal. patenteada onde a gente ajuda pessoas a, desde montar um bom roteiro de uma apresentação até como estruturar um pitch de vendas, um pitch de investimento, como participar de uma coletiva de imprensa. Basicamente, sempre que você está tentando passar uma ideia para alguém, vender uma ideia para alguém, a gente consegue ajudar Uhum. de alguma forma. Maravilha. Nefa, já entrando no episódio, acho que uma das atribuições mais vitais de um bom líder é conseguir contratar ótimos talentos para o seu time. E especialmente nesse item, tem uma tendência natural na contratação que é a gente tentar replicar ao máximo o perfil dos primeiros vendedores. E tem alguns experts, por exemplo, o Jason Lang, que a gente conversou aqui no podcast, que ele recomenda justamente o contrário, você ter uma diversidade de perfil. Qual que é o comportamento que você acredita que a liderança deve ter em relação à contratação de vendedores e aos perfis dela? Olha, Diego, eu acho que ambas as visões, ambas as colocações, eu acho que elas estão certíssimas. É tudo Uhum. uma questão de interpretação, né? Quando o Mark Roberg foi falar no Sales Acceleration Formula do perfil, mapear o perfil que ele achava que devia ser replicado, pô, inteligência, ética de trabalho, capacidade de aprendizado, você não está Sim, necessariamente funilando aí o seu perfil, né? São características que pessoas completamente diferentes podem ter. sim, sim. E eu tô muito nessa linha. Eu acho que eu tô no intermediário aí por causa dessa visão. Eu acho que a diversidade tem um valor muito grande para empresas, principalmente porque depende muito do momento onde você está, né? Se você é uma empresa nova, né? Qual que é o perfil que funciona para sua equipe hoje? Como é que você sabe qual que é o que você realmente tem que replicar? Se você está desenvolvendo novos produtos, evoluindo a sua empresa, enquanto você estiver mudando, a sua equipe, Sim, os seus processos, tudo tem que mudar junto, né? perfeito. Então, eu particularmente, eu busco, ainda acho que a gente ainda está numa fase de evolução da empresa, de maturação, então eu busco bastante diversidade, até porque a gente trabalha com inbound, outbound, inside sales e field sales. A gente tem uma frente em BH e uma em São Paulo. A gente está agregando produto o tempo todo. Então, Caramba, assim, é eu acho muita que é coisa junto. impossível eu replicar um perfil, né? Sim. Mas eu tenho características aí que eu com certeza busco e vou tentar ir além um pouquinho ali da lista do Roberg, que já está mais do que conhecida por todo mundo. Sim. Cara, uma das principais coisas que eu busco é, assim, o quanto a pessoa quer e precisa daquilo. Independente de qualquer coisa, né? Qual é. É igual em vendas, né? Uhum. Faz o cara caminhar não é o produto em si, é as implicações, as consequências ali. Então, o quanto que essa pessoa realmente quer, o quanto que ela precisa tá ali. Ela tem que ter isso muito claro e saber te passar. Então, eu sempre, né, a gente tem um processo de contratação bem estruturado, aí em algumas das etapas eu faço alguns cheques desse tipo de coisa. Um outro ponto muito importante para mim é capacidade de trabalhar em equipe. Assim,
a capacidade da pessoa se relacionar ali para a gente, para o nosso perfil de empresa, é muito importante. Essa questão do fit Uhum. cultural, né? Ela conseguir se sentir em casa, ela conseguir conversar com as pessoas que estão ali no entorno dela, porque o ambiente de colaboração faz muito parte da nossa cultura. Então, eu agregaria essas duas características que são para mim essenciais, além, claro, a pessoa tem que ser inteligente, né? Afinal, ela vai conversar Sim. com pessoas, criar argumentos de venda, ela tem que interpretar a interpretação do outro, não é fácil fazer isso, né? Não, não mesmo. Mas eu busco realmente perfis diferentes, mas que tenham um drive muito forte, que tenham um fit cultural, saiba trabalhar em equipe e seja inteligente, tenha humildade, né? Capacidade de aprendizado só não adianta, ela precisa ser humilde para ouvir feedback, Uhum, de aprender. né? E realmente aprender, assim. Eu estou muito focado nisso, porque atualmente eu preciso de diversidade, então a gente também está entendendo o tipo de perfil que vai ser mais interessante, né? Legal. Uma coisa que a gente sempre vê aqui no Brasil é que o perfil de inside sales ainda é muito novo. Então, o que a gente vê muito em vendedores são vendedores saindo da universidade, um perfil mais júnior. E eu não vejo com maus olhos isso, tá? Isso normalmente tem um senso comum de, putz, tem que treinar. Esse cara, ele é muito passível de você conseguir moldá-lo à cultura da empresa, etc. Então, o que a gente tem buscado aqui são valores, perfis que a gente Uhum. acredita serem essenciais, isso que tu comentou, e treinar as competências. Então, quando a gente procura a curiosidade, a inteligência, o quão respeitoso ele é com os concorrentes, então Uhum. isso tudo importa para nós porque a nossa venda é consultiva e não é empurrada. Então, eu tenho N amigos que têm um perfil mais agressivo de vendas que não teriam sucesso aqui, eu tenho certeza, porque a nossa venda não é agressiva, não é o que o Rui prega para os vendedores. Então, esse fit cultural que você mencionou é muito importante. Você tem variações dos mais despojados aos mais tímidos, agregando essas características. É possível. Os mais diferentes Não, com perfis, como tu certeza. comentou, podem ter as demais características. Mas eu acho que esses valores que a empresa acredita são essenciais, como esses que você comentou, né? Eu acho que, antes de mais nada, a empresa tem que ter isso muito claro, né? Quais os valores dela, como que ela se comporta perante o mercado e ter uma lista, um conceito bem definido para quando você entrevistar alguém, você conseguir buscar por isso, né? Porque perfil Perfeito. realmente eu concordo que eu tenho pessoas na equipe que são extremamente tímidas, travadas, reservadas e estão sempre na meta, performam absurdamente bem. E ao mesmo tempo uma pessoa que senta do lado ou na frente da pessoa que está todo dia de chinelo, bermuda, no dia a dia fala gíria pra caramba e performa da mesma forma. Então, Sim, assim, sim. a gente tem que buscar mais pelo core ali, não pelo o que é externalizado, né? Perfeito, é fantástico essa dualidade, como ambos os perfis conseguem performar. Nefa, a gente gravou um episódio há um tempo contando um pouco sobre os aprendizados da MeTime em vendas, tá? Sobre o Uhum. treinamento em vendas aqui. E a primeira parte desse episódio foi justamente sobre o onboard, a inclusão de novos membros no time. Eu queria que tu contasse quais os cuidados que vocês estão aí na Smart Talk ou você nos times que tu já liderou nesse aspecto de inclusão dos novos membros no time. Ó, nesse aqui você vai ter que me cortar se eu me estender demais, viu? Beleza. Porque eu já quebrei muito a cabeça com a questão de onboard, assim, desde a Rock, quando eu tive a oportunidade de, em primeira mão, vivenciar modelos diferentes de onboard, né, dos mais estruturados aos mais desestruturados, quanto lá ainda participar do onboard de novatos, onboard de pessoas migrando de uma equipe para outra, quanto agora, assim, tendo 100% de liberdade de montar. Mas eu Uhum. evolui, assim, eu mudei, não vou falar evolui porque eu não sei se eu fui para um caminho que é necessariamente melhor, bom ou ruim, mas eu mudei bastante a forma como eu via. E eu acho que tem uma tendência muito grande hoje da gente tentar, exatamente por isso que tu comentou do perfil mais jovem, saindo da faculdade, que vem para Inside Sales, da gente tentar fornecer um onboard absurdamente estruturado e ter certeza que você está cobrindo todas as bases que aquela pessoa precisa para performar no trabalho, Sim. né? É quase que um senso comum isso hoje. E isso é muito bom,
sim, é importante, mas a pessoa, quando ela está entrando na empresa, ela tem mil coisas acontecendo. Ela está desde resolvendo a burocracia do RH, passando por treinamentos gerais, conhecendo colegas, as equipes diferentes, se ambientando, ele está aprendendo sobre o produto, sobre a cultura da empresa. Tem muita coisa cara, Sim. acontecendo. E quando a gente tenta abordar tudo de uma vez, você junta essas mil coisas acontecendo com a capacidade limitada que todo mundo tem de absorver conteúdo em um determinado momento, com toda a complexidade que hoje um processo de vendas tem, e na minha opinião vamos falar assim, uma fórmula para o provável fracasso. Sim. Eu já tive experiência de gastar muito tempo estruturando onboards super completos, ter tudo detalhado, documentado, fazer treinamentos intensos com quem estava entrando e depois de 2, 3 meses perceber que o nível de retenção para aqueles treinamentos tinha sido de 20%. Estou chutando a porcentagem aqui, mas assim, foi muito baixo em relação ao trabalho que aquilo deu. Faz sentido. Né? E hoje eu adoto uma política de focar no essencial. Eu respeito o timing da pessoa. Claro que tenho em vista ali ainda aqueles 3, 4 meses, dependendo de rampagem da pessoa, vai variar de empresa para empresa. Então, isso está sempre em vista ali, mas a forma de fazer, hoje eu abordo ali o essencial mesmo. Eu foco bastante na empresa, bastante no produto, bastante no perfil de clientes. Em relação ao processo de vendas, eu foco no macro de cada etapa. Legal. Isso é uma dica importante. Eu não aprofundo tanto em cada uma, eu não já vou direto para treinamento de objeção, de fazer isso, como fazer aquilo. Não, eu foco no básico, com bastante participação, não é uma sala de aula, é muito mais uma mesa redonda, né, fazendo as pessoas discutirem e pensar, Total. até para ela ir chegando às próprias conclusões e ela ganhando a confusão de que ela entende sim, ela já sabe coisas que ajudam ela naquele trabalho, isso faz com que ela ganhe confiança mais rápido. E aí, para dar um choque de realidade, você manda eles para a prática o quanto antes, sem muito apego com leads ou oportunidades. Eu sei que às vezes a gente não tem tanta lead quanto gostaria, mas não tem como evitar, a pessoa vai errar. Sim, sim. E é nesse erro que eu suporto o resto do meu onboard. Eu deixo com que as pessoas sintam primeiro a necessidade de determinados treinamentos. Comece, né? Sabe quando aquela pessoa chega para você e fala, cara, eu não aguento mais escutar que o prazo não me atende, ou que o preço está muito alto. Seja qual for a objeção, né? Sim. Essa é a hora que a sua equipe está mais propensa a absorver cada vírgula que você falar. Legal. Eu faço um onboarding essencial ali no começo, mas já tenho programado de ao longo de 1 mês e meio depois, ir fazendo treinamentos semanais, às vezes 2 vezes na semana, para ir tocando nesses pontos mais avançados, revisitando detalhes sobre as etapas que você passou de forma macro, porque eles têm um processo um pouquinho mais orgânico de onboard, não é toma aqui tal conhecimento, vamos lá colocar em prática. Não, faz total sentido. Aqui a gente aproveita essa tua dica exatamente para fasear o onboarding. Exatamente o que tu comentou. Não vai todo o processo. Ele passa uma semana ouvindo calls, treinando só ligação de conexão. Depois ele passa para ligação de diagnóstico, como faz, etc. Então a gente vai conduzindo esse rep novo e por 2 semanas ele não pega no telefone. Aí ele já começa a ouvir calls dos vendedores, já começa a entrar nas calls, entrar nas demos, ajudar o vendedor a fazer a venda, o team selling, e começa a sentir um pouco do processo comercial, que é isso que tu comentou. Eu acho que faz total sentido, assim, mas um outro ponto importante, eu acho que, vou extrapolar um pouco a pergunta, lembrando que o nosso tema principal aqui é comportamento de liderança. Sim. Na questão do onboard, uma coisa é esse onboarding técnico, né? Você fazer a pessoa se situar em termos de trabalho. Mas eu acho que para a pessoa performar bem, existe todo um outro lado, né, de Sim. formação de equipe, de ambientação da pessoa,
que é responsabilidade do gestor, do líder, né, da figura que está ali à frente daquela equipe, de garantir que vai acontecer da melhor forma possível, né? Porque isso vai impactar na sua cultura lá na frente. Maravilha, maravilha. Faz total sentido. Venda. Surgem palmas aqui, desculpa, pessoal. Nefa, depois desse onboarding, a gente precisa cuidar da evolução desses vendedores e tentar garantir que eles batam a meta, enfim, sejam promovidos e alcancem seus objetivos. O que você acredita que é essencial durante essa etapa de evolução dos vendedores e o que você recomenda para a audiência em questão a comportamento da liderança na direção da evolução dos vendedores? Olha, se eu tiver que funilar aqui em pouquíssimas coisas, Uhum. Diego, acho que uma das principais seria: você precisa efetivamente conhecer as pessoas no seu time, Sim, né? Saber realmente quem que é aquela pessoa, o que que ela está fazendo ali, quais os objetivos que ela tem, porque essa pessoalidade no contato é que vai te ajudar a linkar os objetivos que ela tem com a meta, com a promoção, como evoluir dentro da empresa, né? Porque, de novo, é a mesma coisa que sim. vender. Às vezes é o mesmo produto, mas a forma como você coloca ele para o cliente com quem você está negociando muda toda hora, Perfeito. né? E quando você tem uma meta, um caminho de promoção, né, objetivos ali que a empresa precisa alcançar, muitas vezes você precisa adaptar isso para aquela pessoa. Você precisa que ela enxergue da forma que faz sentido para ela. Então, acho que sentar com a pessoa logo no primeiro dia, primeira semana dela, eu costumo, na verdade, fazer. Depois do onboard, eu deixo passar uma semana e aí eu chamo a pessoa para um bate-papo, eu e ela, como se fosse um Sim, one-on-one, mas 100% focado em fazer perguntas ali para ela, bater um papo, explorar um pouquinho mais sobre ela, sobre família, legal. tudo. Meu objetivo ali é entender quem ela é, o que ela quer, também o que que ela espera de mim. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a própria pessoa já te dá dicas do que você precisa fazer para Legal. ajudar ela. Sim. Não precisa fazer o esforço todo sozinho. Ela fala, olha, eu já tive vendedor que virou para mim, Nefa, principal coisa que eu tenho dificuldade, cara, eu sou ruim para me gerenciar, eu preciso que alguém me cobre. Legal. Por favor, fica no meu pé. Ótimo. Sabe? Assim, então, assim, a pessoa, ela sabe que ela precisa, ela pediu por aquilo, então você tem uma liberdade muito maior com ela. Então, acho que para começar e começar bem, eu focaria Sim. nisso. A gente gravou um episódio com a Karen, gerente de vendas lá na RD, e ela deu essa dica de o que você espera de mim, para não ser só o que a empresa espera da pessoa. Eu acho fantástico. O gestor é quem está com ele ali o dia inteiro, todo Sim, dia, né? A relação precisa ser muito próxima, precisa ser muito transparente, o canal de comunicação precisa estar com aberto, certeza. né? Para você ter noção, um dos gestores, um dos meus líderes que eu mais tenho recordação era a memória desse cara e a capacidade de se doar. Cada vez que eu sentava para conversar com ele, ele se lembrava de todas as minhas dificuldades, dos meus planos, quais projetos eu atrasei, que perrengues eu passei. Isso era tão marcante na figura dele que eu falava, cara, não, esse cara não erra, entendeu? Então, cada vez que eu levava uma dificuldade para ele, ele falava, você está reparando que isso surgiu de novo? Aquela vez que você... Então, a capacidade que ele tinha de prestar atenção no que eu estava passando e de me conduzir para um resultado melhor era absurda. E uma das características que me marcou nesse líder em específico era a memória dele. Então, acho que uma dica legal para a audiência comportamental nesse aspecto é anotar tudo e prestar muita atenção na tua equipe, como você mesmo comentou, né? E liderá-la na direção de melhores objetivos. E você tocou num ponto assim, foi ótimo, né? Quanto que ele se doava Sim, sim, para a sua equipe performar, você precisa estar ali presente. Quando eu falo presente, não é estar no recinto, né? Não é estar sentado na mesma mesa olhando para o computador. A sua equipe, cada pessoa ali dentro, precisa ter a convicção de que você está ali para ajudar, que você está disponível, que você está focado neles, que você está sempre dando suporte. Isso não só dá um nível de confiança e conforto da pessoa sim, né, de errar, de tentar, de ir além, mas cria até uma certa reciprocidade no sentido
a pessoa também, né, na medida que a gente está ali por alguém, a pessoa tende a estar ali por Perfeito. você. Para você ter uma equipe que realmente performa, com certeza estar ali, estar presente, ouvir de verdade, igual você estava falando, de forma que eles sintam isso que você sentiu e que te marcou, é um diferencial absurdo e muitas vezes Com passa certeza. batido. Muitas vezes passa. É um aspecto que exige esforço. Isso Não, não é com fácil, certeza, né? com certeza. Você estar ali quando você está cansado, você estar animado quando está todo mundo desanimado, você acreditar quando o pessoal está, né, desacreditado. É um esforço consciente que um papel de liderança exige. Maravilha. Cara, outro ponto importantíssimo, especialmente em vendas, é clima e cultura do time, tá? Quando a gente trouxe o Deli Matsu, especialista em cultura organizacional, aqui para o podcast, a minha maior surpresa, quando eu perguntei sobre como manter a cultura do time, ele falou, cara, é impossível, não vai rolar. A cultura do time, ela não é fixa, ela evolui ao longo do tempo. Isso para mim foi, putz, um baita aprendizado. E como é que você cuida, Felipe, desse aspecto de clima e cultura nos times que tu gerencia? O que é mais importante no meio de todas essas mudanças? Puts, eu concordo demais que, mesmo em um time que não está crescendo, a cultura e o clima, eles são completamente flutuáveis, né? Porque as pessoas ali dentro Sim, mudam, evoluem, aprendem coisas, passam por frustrações, e isso transmite no ambiente. Nesse contexto todo, o principal para mim é o líder. Quer você queira ou não, você é a peça mais estável e constante de um time. aham, A cultura, ela é um conjunto, sim. Você não constrói uma cultura sim, sozinho. Mas qualquer pessoa, qualquer líder, seja ele formal, né, num cargo de liderança mesmo, um líder dentro da equipe, você tem uma força, uma capacidade de influenciar esse dia a dia que é muito grande. Então, você precisa ter uma visão muito clara de para onde vocês estão caminhando. Você precisa saber comunicar isso muito bem para as pessoas. Elas precisam entender e comprar aquela ideia. Né? Você precisa ser realmente aquela peça que, independente dessas mudanças, você está sempre ali entendendo o que está acontecendo e dando aquelas pequenas empurradinhas para um lado e para o sim, outro, ajustando e ajudando as pessoas a caminhar para um caminho que você está vendo que vai ser melhor, né? perfeito. Você tá ali fazendo isso é muito importante. E isso aí, assim, sendo um pouquinho mais prático, eu acho que você tem que comunicar essa visão comum. Você tem que ter sempre uma visão, uma postura muito positiva. Você precisa deixar muito claro o que que se espera de cada um. Você precisa se apoiar na sua equipe para manter a coisa evoluindo na direção, né, na direção mais desejável, vamos falar Sim, assim. Então, à medida que entra alguém, que acontece alguma coisa, se você se respaldar só no que você está falando, ou tentar controlar a situação, direcionar, você pode descobrir que você não é o suficiente. Então, usar outras pessoas do seu time que têm determinadas habilidades, pontos de vista, significa que você vai conseguir não controlar 100% da cultura, do clima, mas você consegue ir direcionando ela, que eu acho que é o máximo que você pode fazer. sim, Né? Então você coloca pessoas em determinados pares, se alguém está com uma. É igual quando a pessoa está com uma dificuldade técnica. Você coloca ela para conversar com alguém que é muito bom naquilo. perfeito. Né? A cultura é a mesma coisa. Você precisa fazer esse papel de coordenar ali nos bastidores, de saber brincar com as pessoas, saber conectar elas, fazer cada um ver o que o outro tem de ponto positivo, ressaltar isso muito bem, né? Você tem uma característica que você acha que é fundamental, pô, você está valorizando ela. Uhum. Na hora que tem uma reunião, menciona isso, você usa de exemplo, você precisa deixar à vista esses campeões, essas características, para os outros entenderem, putz, realmente isso é um diferencial. Faz sentido. Então, estaria muito nessa Faz linha. muito sentido, né, Fa? Uma das coisas que a gente mais prega aqui é nas lideranças, nos líderes de área,
isso vem muito reforço do Diego, é constância de valores. Por exemplo, você sabe que o clima muda, a pressão aumenta conforme o cara cresce, a empresa cresce, as metas, o mercado muda, os rituais de área mudam conforme ela muda, prioridades do vendedor mudam. Ele é uma pessoa, ele vai ter N prioridades ao longo do ano, tudo isso muda. Só que uma coisa que o próprio Diego pede para os líderes serem muito constantes é constância de valores. Eu acho que isso mantém uma espinha dorsal da cultura muito forte, tá? Um exemplo em vendas. Cara, nossa política de desconto é constante. O desconto que eu dou hoje, ele é justo com os clientes que compraram no mês passado? Política de comissionamento, de promoção de vendedores, tudo isso é constante? Ou se é mutável, é justa com todo mundo que está na equipe? Eu acho que se você mantém teus valores norteando as decisões, foco. Cara, foco é um valor aqui. Qualquer coisa que nos afaste da meta é ignorada. Qualquer coisa que nos aproxime da meta é muito bem vista. Então, isso é puxado por foco. Acho que cada vez que você começa a tangibilizar valores, tira da parede e torna em ações, você mantém uma espinha dorsal da cultura e o resto vira acessório. Se o ritual mudar, se as prioridades dos reps mudarem, ok. Eu acho que a gente vê muito isso aqui na MeTime e tem sido muito essencial para nós, porque o time está crescendo e essa espinha precisa se manter, pelo menos. Não, com certeza. E assim, não é nem se mudarem, né? Eles vão mudar. Tudo vai mudar, o contexto vai mudar, as dificuldades, a motivação, rituais, e você realmente precisa manter uma certa coerência de valores aí, até para você saber para onde que você vai mudar esses rituais, com certeza, né? Qual que vai ser o mais adequado agora, tendo em vista um determinado tipo de clima que você quer ter, né? Colaborativo, positivo, onde todo mundo tem espaço, se respeita, onde todo mundo foca em resultado. Então, assim, você tendo esse norte, o resto todo vai mudar. Você só vai precisar ficar ali ajustando para garantir que você está criando o ambiente mais adequado para aquele momento. Maravilha. Eu acho que é um trabalho que nunca acaba. Concordo assim. contigo, não é constante, também não acaba. Nefa, antes do último ponto desse podcast, eu queria citar 2 estatísticas para você e para a audiência. A gente pesquisou e viu que 75% dos funcionários consideram seu líder a pior parte do seu trabalho, olha isso, e 65% delas preferiam ter um novo líder do que um aumento salarial. Eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento da liderança, postura, né? O assunto da nossa última pergunta. Quais os principais erros que tu vê ou tu mesmo já cometeu e os aprendizados que teve sobre postura adequada de liderança? Primeiro, eu espero que ninguém na minha equipe tenha respondido essa pesquisa aí, hein? Não, mas falando sério, é fácil enxergar isso. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência onde você queria se matar antes de conversar com o seu chefe. Sim. Todo mundo já passou por uma dessa, e eu acho, inclusive, que é um dos principais motivos de demissão ou troca de trabalho, está relacionado, sim, com a pessoa diretamente acima de você ali, né, com seu gestor. Perfeito. Cara, em relação a erros, deixa eu começar. Vou começar pelos meus, Sim. né, até melhor, assim. Aí eu acho que tem alguns grandes que eu já cometi, que eu tomo cuidado hoje para não cometer. Um dos primeiros bate com aquilo que eu estava falando de ser um elemento mais constante na sua equipe. Né? Líder, em geral, você está numa posição onde você tem que intermediar milhares de pontos de vista da sua equipe dentro dela mesma, sua equipe com outras, de outros gestores, dos gestores com a liderança da empresa. Né? Você geralmente está num onde você tem que negociar o tempo todo com todo mundo. Isso significa também que você é uma das pessoas mais expostas a todo tipo de problema. Sim, com certeza. Todo tipo de problema chega até você de uma forma ou de outra, e de uma forma ou de outra você está envolvido e te afeta. Claro. E assim, um erro que eu já cometi é deixar com que esse contexto minasse um pouco da minha energia e afetasse a minha postura com a equipe. Não afetasse no sentido de descontar em alguém ou perder a paciência, qualquer coisa desse tipo, porque muito longe do meu perfil pessoal, assim. Mas afeta o seu nível de energia, o quanto você consegue entregar ali, e na hora que você se deixa afetar por isso só piora o seu contexto, porque reflete no resultado da sua equipe, que em geral só agrava os outros problemas, porque querendo ou não,
vendas está injetando dinheiro Sim. ali, né, dentro da empresa, sem o qual todo e qualquer problema empresarial piora. Aham. Então, acho que o principal é esse, você tem que realmente se manter constante ali. Claro, você é humano, você tem variações, mas você não pode deixar que isso afete muito nem por muito tempo a sua energia para exercer o seu papel de Com certeza, liderança. com certeza. Mas tem alguns outros pontos muito cruciais, assim, na minha experiência. Um deles é, pensando um pouquinho naquele livro The Hard Things About Sim, Hard Things, jamais, nunca deixar qualquer tipo de problema, fofoca, discussão, percepção negativa de algo evoluir, né? Você precisa. Eu acho que as pessoas têm que resolver seus próprios problemas, as pessoas têm que, né, você tem que ajudar elas a fazer isso da melhor forma, mas um líder é um líder e você tem a responsabilidade de intervir em determinadas sim, coisas. perfeito. Quando tem algum tipo de problema, a percepção negativa de algo entre outro time, entre colegas, o seu papel de liderança é resolver esse tipo de coisa, é resolver conflitos também. Sim, Quanto mais você deixa aquilo evoluir, pior e mais sistêmico fica. Então você precisa intervir o quanto antes, e isso inclui as famosas maçãs podres, né? Se você tem uma pessoa no time que é um detrator, o quanto antes você identificar essa pessoa e conseguir de duas uma, ou trabalhar com ela para ela deixar de ser, ou até mesmo cortá-la do perfeito. time, melhor. Sim, mais Porque rápido, inclusive, né? com certeza, um dos erros que eu já cometi foi demorar tempo demais para cortar alguém que não deveria estar ali por diversas pequenas razões, mas que somadas afetavam o desempenho da equipe e a dinâmica da Legal. equipe. Faz sentido. Acho que esses dois eu vi que, assim, na minha experiência, atrapalharam muito. Agora, em relação a erros que são comuns de ver e que eu acho que, infelizmente, a gente vê muito Sim, acontecer, é principalmente em relação a essa estar presente. Parece simples, parece fácil, mas estar ali e se importar é muito raro. Inclusive, e é fácil você ver, é só você olhar no final do mês se o seu gestor, né, se os seus líderes de vendas ali, eles são os últimos ou os primeiros ou intermediários a ir embora. O quão mais cedo ele for embora no final do mês, é o quão menos ele está ali de verdade para a equipe dele e os resultados. Porque se ele está saindo na metade do dia e tem alguém da equipe dele que está ralando para tentar puxar mais alguma coisa, tem algo errado. Tem tem algo algo errado, com errado. certeza. Tem algo errado, cara. E é muito comum, você vê o pessoal saindo, e assim, tem lados, né? Você entende, a pessoa às vezes o time não vai bater a meta e ele tá frustrado, mas, cara, se tem alguém do seu time que ainda está ali, você tem que estar ali, porque em geral essa pessoa vai precisar de alguma ajuda. Perfeito. Eu lembro de um post do Jason Lankin que eu li. Ele dizia assim: CEO, você não precisa ser o último a sair da empresa todos os dias. Não precisa. Tem uma hora que você vai ter que parar de fazer isso, inclusive. Exceto o final de quarto, ou exceto o final de mês. Aí você tem que estar lá do lado de todos os reps, virando os deals que eles não conseguem virar, falando com os clientes que eles não conseguem falar. Essa é a sua hora de estar presente, estar por perto. Isso me marcou, cara. Porque a gente tem uma cultura de muita doação para a empresa, a gente trabalha horrores aqui. E a gente sempre se policia em, pô, não precisa ser o último a sair todos os dias. Eu tenho o costume de abrir a empresa, 7h30, 8 da manhã. Mas esses momentos são chaves, assim. Dia 27 hoje, como, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast, tem venda acontecendo, o VP tá na área, tá todo mundo no telefone. Então, eu acho que presença é essencial. E presença. E esse é um exemplo máximo, né? Porque sair no final do mês para vendas é crucial, assim, mas isso em geral se reflete em outras posturas e a sua equipe percebe isso Sim, muito, né? A sua equipe, né, a gente está aqui gravando, a gente está basicamente no penúltimo dia do mês aí, mas todo mundo sabe que basta chamar no WhatsApp, no Skype, que perfeito. eu estou presente mesmo sem estar lá, né? Porque, igual você falou, tem dias que você vai sair mais cedo,
Eu costumo participar de muita reunião com a equipe, até para entender o que os clientes estão falando, o que está surgindo de demanda, objeção, te ajuda a ter ideias tanto para aprimorar processo, produto, para melhorar discurso. É bom participar da linha de Perfeito. frente. Então, a minha rotina é louca, né? A minha rotina depende de 10, 12 outras pessoas. Depende da agenda deles. Assim, eu tenho as minhas coisas, mas eu sou flexível, eu ajusto. Então, você nunca sabe exatamente quando eu estou Aham. lá. Porque eu posso estar lá e alguém me chama, putz, olha, eu tenho uma reunião presencial com uma empresa gigante, super importante. Vamos? Ótimo, vamos. O Sim, que você precisa de mim? O que você sabe me falar sobre o deal? Vamos embora. legal. Então, assim, como líder, é normal você ir e vir, porque você tem mil responsabilidades, coisas que às vezes você precisa entregar, que você precisa até estar fora do ambiente da sua equipe, senão você não consegue desenvolver. Então, tem momentos que você precisa do seu tempo, mas quando importa, quando é crucial, né, e a máxima aí é no final do mês, cara, você tem que estar presente, você tem que estar disponível para essa pessoa te perguntar, Nefa, posso fazer isso? Você fala, cara, manda Aham. bala. Nem que você faça isso. Mas, né, você pode não ter feito nada, absolutamente nada, e a pessoa resolveria sozinho. Mas se ela sentir que ela precisa te perguntar, Precisa você responder. precisa estar ali de alguma forma para Sim. responder. Com certeza. Isso constrói uma confiança, assim, diferenciada na equipe. Legal, Nef. Cara, só tenho a te agradecer pelo episódio, por todos os aprendizados que eu tive aqui contigo. Tenho certeza que a audiência vai adorar esse papo. Um papo muito prático, muito honesto sobre liderança, sobre comportamento também, liderança em vendas. Eu espero que tu tenha gostado de participar aí do podcast. E, cara, considera a casa aberta. Ó, com certeza eu vou até cobrar a abertura de porta aí para visitá-los. Eu adoro a cidade, adoro o podcast. Eu estava comentando com o Diego, né, seu Aham. xará, outro dia, que eu gosto muito dos materiais que você solta. Espero que tenha contribuído aí. Aí, bora pensar em outros temas depois, que eu acho que tem muita coisa para Com certeza explorar. ajudou, querido. Muito obrigado novamente. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio. Abraço, pessoal.